aleluia, aleluia. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio e rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos a palavra e ela realize em nós a obra da salvação. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, no barulho suave dessa chuva,
que anuncia um tempo novo, também nós ouvimos a voz penetrante de Deus, que é como a chuva que não cai do céu sobre a terra e para lá não voltam sem produzir fruto. Assim que a gente imagina os campos retomando o alimento que está tão caro nas prateleiras do supermercado e a gente espera que barateiem com a chegada do tempo novo, a gente espera que essa palavra também inaugure uma realidade nova dentro de nós. Depois da conversa de Jesus acerca dos escândalos, e aquela radicalidade, se teu olho, tua mão e teu pé te levam a pecar, arranca, corta, Jesus dirigiu aos apóstolos um ensino, domingo passado, acerca do matrimônio. Que o matrimônio cristão só é verdadeiramente cristão sem adultério e sem divórcio. Hoje, na mesma linha de falar dos escândalos e do olho, do pé e da mão que leva a pecar, o Evangelho fala-nos da nossa relação com os bens. Vamos lá? Com os apegos. Marcos 10, 17 e 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou. Jesus sai a caminhar. Parece uma cena tranquila. E vem alguém tomado de fadiga, correndo, ajoelha-se aos pés dele e pergunta. Essa desproporção entre a calma de Jesus caminhando e a fadiga nossa dos estressados, correndo e querendo um encontro com Deus para ver se a gente resolve um monte de angústias na alma, é disso que o Evangelho quer aprofundar conosco. E ele pergunta a Jesus uma pergunta bem importante. Leiamos juntos. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? 3 verbos. Dever, fazer, ganhar. Pela pergunta, você sabe o que o bicho tem na cabeça. Quem é pai e mãe, sabe. Pelo tipo de pergunta que o filho faz, a filha faz, você já sabe o que tem aqui. Que dever fazer para ganhar a vida eterna. Jesus remete-o à Escritura. Esse alguém não tem nome. É um tal. E esse alguém sou eu, você, qualquer um que deseja encontrar Jesus. Qualquer um que também nas correrias, nas aflições da vida, tem feito pergunta, ainda que a pergunta elaborada com palavras limitadas e equivocadas, mas alguém que anseia por uma realidade maior do que essa, pelo menos isso, vida eterna. A gente poderia dizer, nós estamos com o Evangelho de Marcos desde novembro do ano passado, a gente poderia dizer, até que enfim alguém faz uma pergunta profunda a Jesus, até que enfim alguém eleva, porque até agora só ficou em cesta básica, lembra? Pão e peixe. Jesus reage de forma estranha. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Ele chama Jesus de bom mestre. Essa é uma característica que os espíritas dão a Jesus, fortemente. Para nós, Jesus é mais do que mestre. Para nós, Jesus é Deus e Senhor.
Jesus diz: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Um judeu piedoso sabe que a fonte de todo bem é unicamente Deus. E Jesus recorda-lhe, versículo 18. Jesus disse: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus faz um resumo dos 10 mandamentos de forma aleatória, retomando o Êxodo 20, 22 e Deuteronômio 5, 16. Versículo 20. Ao ouvir Jesus falar dos mandamentos, ele respondeu: bradem. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Não, Jesus, isso não é problema para mim não. Imagina, seguir costumes religiosos, tradição religiosa, preceitos religiosos, isso não é problema para mim. Nós também fazemos umas perguntas para Deus, e quando Deus questiona-nos, a gente costuma responder isso assim para Deus: isso para mim não é problema, isso para mim não é problema, isso para mim não é problema, eu tenho feito isso, isso, isso e isso. Geralmente a nossa conversa com Deus, quando é reclamada, reivindicada um sentido mais elevado para as coisas, a gente apresenta para Deus um relatório do que a gente faz. Ele diz para Jesus: não, mandamento não é problema para mim não, desde a minha juventude. E Jesus, exatamente, espicha a conversa com ele para alcançar, já que ele procurou por Jesus, Jesus quer criar condições de fazer uma pergunta para ele. Ele chegou correndo, ajoelhou e perguntou. E Jesus prepara o ambiente também para fazer uma pergunta. E Jesus não está com pressa, porque mais do que dar uma resposta, Jesus quer mais do que uma resposta de palavra, de conceito, de doutrina, de norma. Jesus quer uma resposta no modo de ser, uma atitude. Jesus toca no assunto mais delicado. Vamos lá? Versículo 21. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Espere lá. Tem hora que a gente faz umas perguntas para Deus que era melhor se a gente ficasse calado, porque Deus responde. E nem sempre a gente está disposto a arcar com as consequências da resposta de Deus. Só uma coisa te falta. Jesus toca numa realidade, numa caixinha de segredo dentro dele, na caixa preta. E Jesus sabe da gravidade da pergunta que Jesus vai fazer. Por isso, antes de perguntar, Jesus olha com amor. Às vezes, você se debate com Deus, batalha, luta na sua busca de fé. Às vezes você fica num embate com Deus, escuta Deus, e as coisas que Deus fala para você, tudo não passa de não. Não matar, não roubar, não cometer adultério, não falar seu santo nome em mão, não, não e não. Às vezes o seu diálogo com Deus é tudo não. Às vezes o seu diálogo com Deus não avança, exatamente porque a sua relação com Deus é
com aquele que vai me proibir de algo. Jesus quer inaugurar um modo novo de relação com Deus. Para te fazer uma pergunta, para te fazer apresentar uma realidade, Jesus quer que você entenda que Ele parte do amor. Eu vou dar um exemplo extremamente extravagante. Mamãe, nós éramos 10 irmãos. Mamãe tinha um padre na rádio que falava para os pais nunca corrigir os filhos na hora da raiva. Usa a autoridade na hora da raiva, não pode, não faz, mas não corrige ali. Espera a paciência resolver e depois chama e corrige. Naquele tempo, não se fazia uma correção. Nós éramos os homens, dormíamos todos num quarto, as mulheres todas num outro quarto. E a mamãe chegava de madrugadinha, aquele filho que ela queria corrigir, ela acordava primeiro os outros, cutucava e dizia: sai, sai. Ficava só aquele, sono de menina é o trem mais pesado do mundo. A gente estava sozinho, só a gente e ela tocava o ombro da gente e falava: meu filho, acorda, sua mãe. Seguinte, você não pode fazer isto. Dava a instrução, na maioria das vezes estava com a bainha do facão aqui, e depois dizia, com lágrimas: eu vou te dar umas chicotadas para que você, sofrendo, para que você aprenda que eu não estou te corrigindo com raiva, porque eu não quero o mal seu, não é vingança. E dava, a gente chorando e ela também, mas dava. Filho que é corrigido por mãe e por pai assim, nunca vai precisar tomar remédio controlado e nem psiquiatra para pedir perdão dos traumas, porque meu pai foi duro comigo, porque tinha correção, tinha severidade, mas tinha o mais importante, um olhar de amor. Está entendendo? Nós perdemos o amor e perdemos a autoridade. E saiu o chicote e ficou só a meninada fazendo o que quer e pai e mãe correndo atrás. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vamos lá? Leamos juntos. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ai, 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 só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Você não quer ganhar a vida eterna? Para ganhar a vida eterna você não precisa de dinheiro, porque com dinheiro não se compra a vida eterna. Pode vender tudo, não é? Para ganhar a vida eterna você não precisa ficar lá cuidando dos pobres, porque não é a caridade que salva. O que salva é a graça. Não são as obras minhas que me salvam. O que me salva e te salva é a graça. Por isso Jesus não fala: vai, vende tudo que tens, funda uma ONG e fica cuidando do dinheiro para os pobres. Jesus não fala: vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro para os pobres e fica com os pobres para você cuidar deles e para eles ficarem te elogiando, te agradecendo o resto da vida porque você é bonzinho, ou às vezes até votando em você. Jesus fala: vai, vende tudo, dá aos pobres, terás um tesouro no céu e depois você vem e segue-me. Curioso, porque ele ganha o tesouro no céu
antes de seguir Jesus, porque o seguimento de Jesus é preciso ser tomado de total gratuidade. Eu também não sigo Jesus para ganhar nada. Eu sigo Jesus porque dele já ganhei tudo. Tá claro? Tá claro? Não é um seguir para ganhar, é o contrário. Segui-lo já é a graça. Segui-lo já é porque dele recebi tudo. O problema é que nós procuramos, mas quando encontramos nem sempre queremos. Versículo 22. Bem atentos, igreja. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Ouviu, ficou abatido, foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Irmã, irmão, perguntas desconfortantes da palavra, que a segunda leitura da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus esquadrinha, não é? Articulações, medulas, não é? Separa tudo. Perguntas bem delicadas. O que é que Jesus fala para você e que deixa você também triste e abatido? Será que tem alguma coisa? Talvez o seu problema não seja nem o apego aos bens, porque você é muito rica ou rico. Talvez não seja nem por isso. Talvez você até tenha bens, mas bens para você não te escraviza, não te domina. A pergunta é: que coisa Deus convida você a deixar que deixa você triste e abatido? Para alguns são os muitos bens, para outros são as manias, os vícios, as ideologias, os temperamentos. Eu nasci assim, sempre fui desse jeito. Para outros, o que deixa triste e abatido é se alguém me pede para mudar meu comportamento agressivo, minha impaciência. Para outros, o que me deixa triste e abatido é que se alguém fala para mim assim: você é ferido demais pelo rancor, pela mágoa, perdoa, tira esse trem do coração e siga Deus sem esse ódio, sem esse rancor. E você fica com mais raiva ainda, porque você tem um apego danado na sua mágoa. Isso existe? Para outras pessoas, vão embora triste e abatida, sabe por quê? Porque elas até procuram o padre, o professor, o psicólogo, o psiquiatra, mas ele diz assim: olha, você é muito apegado aos seus traumas, seus ressentimentos, seu complexo de inferioridade. Deixa isso de lado. Só porque tem gente que ganha a vida se fazendo de vítima, não tem? Contando lorota para ganhar a compaixão dos outros, não tem? E tem gente que, se você falar assim: para com esse negócio de ficar contando a mesma história, mesma dor, mesma tristeza, todo mundo sofre, todo mundo passa por dificuldade. Tem gente que fica furioso, vai embora triste e abatido, porque eu fui ao padre, o padre até olhou-me com compaixão, mas me disse uma coisa terrível. Como é que ele tem coragem de falar para mim, ir para casa e parar de reclamar a mesma gimura a vida inteira? Irmã, irmão, vou usar uma expressão bem goiana: qual é o seu trem? Já falei aqui de uma expressão de um grupo de psicólogos da Espanha. Eles falam de
a gosma emocional, a gosma afetiva, aquelas coisas, sentimentos, ideias, emoções grudentas que grudam em você, que são gosma, que te grudam e você não dá conta de se livrar dela. Qual é a coisa que é grudada em você, que só essa coisa, se for deixada para trás, é que você vai dar conta de experimentar a liberdade do céu, da vida eterna, do seguimento de Jesus. Versículo 23. Preste atenção, o verbo olhar de novo. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Fique atento, porque lá em cima ele fala como é difícil aos ricos. Aqui embaixo ele fala como é difícil entrar. Parece sugerir para todo mundo. Versículo 25. Juntos. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pronto. Parece que Jesus, quanto mais explica a palavra, pior fica. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então quem pode ser salvo? A resposta já está dada: ninguém pode ser salvo. Porque salvação não é poder humano, não é poder do dinheiro, não é poder da caridade, não é poder de piedade, não são atos piedosos que me dão crédito e me garantem a salvação. Salvação é dom. Salvar e entrar no reino dos céus é coisa que você precisa unicamente acolhê-la, mais nada. O primeiro a entrar no reino de Deus foi um ladrão pregado na cruz ao lado de Jesus, que acolheu a graça. E Jesus falou: meu filho, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, de boa. E esse bom ladrão provoca revolta e raiva em muita gente, que luta para ser certinho e tem ódio de Deus amar bons e maus, fazer a chuva cair sobre justos e injustos, o sol nascer sobre bons e maus. De novo o verbo, versículo 27. Jesus olhou para eles e disse: juntos, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pronto. Essa é a doutrina da graça. Essa é a teologia da salvação. A salvação é possível porque para Deus tudo é possível. Não tem pecado meu e seu, não tem muro de falta minha e sua que pode levantar aqui perto da cruz e dizer: daqui para cá o meu pecado é tão grande que Deus não tem poder de perdoar. Não tem pecado meu que ponha limite no amor e na misericórdia de Deus. Está claro? Não tem fraqueza humana que imponha limite em Deus. Para Ele nada é impossível. O problema é a gente querer a graça. Quando Jesus escuta esse alguém que vem correndo, ajoelha e pergunta os 3 verbos que devo fazer para ganhar, é a religião do comércio, é a religião do balcão do dízimo e da oferta, é a religião do voto e da promessa. Eu pago, eu prometo, eu assino a promissória e Deus. Jesus na cruz cancela essa religião do comércio, do balcão,
que faz tanto sucesso hoje em dia para os pregadores e para os ouvidos. Pedro estava tão contaminado por essa doutrina da religião, do comércio, da relação com Deus baseada na retribuição, na teologia da prosperidade, na doutrina da retribuição. Olha a pergunta de Pedro, veja. Pedro parece não ter entendido nada. Versículo 28, Pedro então começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Reticência. O que ele quer dizer? Jesus, dessa turma aqui eu sou o primeiro que foi chamado, tem 3 anos que eu estou seguindo o Senhor, deixei barco, rede, pai, mãe, não foi? Estou seguindo o Senhor, o que eu vou ganhar com isso? O que o meu seguimento pode me dar de volta? Jesus responde para Pedro uma resposta instigante. Olhe só. Versículo 29, respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado, leia, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, espere lá, deixar por causa de Jesus e do Evangelho. Parece que há uma doutrina contra a riqueza? Não. O Novo Testamento não é uma doutrina que proíbe a riqueza. É possível, e o Novo Testamento está cheio de personagens ricos, que têm bens materiais, mas que vivem abertos à graça de Deus. Até porque deixa tudo isso por causa de mim e do Evangelho, versículo 30, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Olha, talvez isso vá fazer alguns de nós voltar para casa também abatido e cheio de tristeza. A pergunta é, a perseguição. Você pode, na sua oração hoje à noite, ou agora, apresentar a Jesus o que você já deixou e abandonou por causa dele. Seguramente você vai encontrar coisas que você já deixou, né? Renúncias que você fez por causa dele. Talvez você já tenha caçado até encrenca com a sua família por causa de Jesus. E você não entende por que é que você deixou tudo isso, e por uma providência de Deus, também na sua oração da noite você pode recordar o quanto você ganhou pelo que você renunciou. Ganhei irmãs, irmãos, mãe, filhos, campos, ganhei tanta coisa porque deixei. O que você precisa suportar é a ideia de que depois que você passou a seguir Jesus, chegaram as perseguições. Cuidado para não fazer confusão. A perseguição ela existe por 2 motivos. Primeiro, quando eu sou uma pessoa picareta, desonesta, um pregador falso, um lobo, um mercenário, um ladrão, e aí eu prego e o povo vem e diz, padre, você está errado nisso, precisa melhorar nisto, corrige-se nisto. Essa perseguição, ela não é por causa do Evangelho, ela é por causa dos meus erros, e eu preciso me corrigir e lutar para me libertar dessa perseguição. Você também. O problema é que o dia que você fica livre da perseguição que você sofre por causa dos seus erros, desliga essa chave e liga outra.
você vai passar a sofrer perseguição por causa do Senhor. A diferença é que quando você sofre perseguição por causa da sua fraqueza, você não encontra abrigo nenhum na hora do seu sofrimento. E quando você encontra perseguição e enfrenta perseguição por causa de Jesus, você pode passar pelos mais dolorosos tormentos, mas você sempre sentirá a gota do sangue dele caindo sobre você, te ungindo, te dando força e firmeza para enfrentar as tribulações, até o dia da vitória total no céu. Amém? Amém? Amém. Permita ser olhado por Jesus com amor. Talvez você não tenha experimentado isso. Um Deus que conversa comigo e que não fala de proibições e normas, mas um Deus que antes olha para mim e para você com amor. Um Deus que põe o dedo nas feridas mais profundas das minhas fraquezas, mas não faz isso rasgando-me, partindo-me, humilhando-me. Faz isso operando em mim graças de cura e de libertação, de purificação. Um Deus que trata-me, tirando o que não presta em mim, com amor. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um profundo diálogo com o Senhor e peça a graça de experimentar esse amor. Fale com Ele. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Fiquemos em pé. Espírito Santo.